2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos ao Senhor mais uma vez neste momento. Ó Deus, que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração nesta manhã, a fim de compreendermos, ó Deus, que fomos salvos pela graça de Cristo, para vivermos piedosamente aguardando o retorno glorioso do nosso Redentor, a nossa entrada no reino eterno. Dá-nos graça, ó Deus, nesta manhã. Usa o pregador, o teu servo, com graça e bondade, para que nós sejamos nutridos. Obrigado, porque até aqui, ó Deus, nós te adoramos e suplicamos que o Senhor nos ajude a continuar te adorando, através da dedicação de toda a mente e coração à pregação da tua palavra neste momento. Dá-nos graça, Senhor, e confiança em ti. Descanso em ti, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, fomos salvos pela graça de Cristo e chamados a viver piedosamente enquanto aguardamos seu retorno ou seu reino eterno. Fomos salvos pela graça de Cristo e chamados para viver piedosamente enquanto aguardamos seu reino eterno. É isso que esse texto nos ensina. Irmãos, uma vida verdadeiramente piedosa e uma forte esperança quanto ao reino eterno de Cristo são duas marcas fundamentais para o cristão. Tanto que os falsos mestres dos dias do apóstolo Pedro estavam efetivamente tentando demover essas marcas da vida daquelas igrejas, com um falso ensino que minava a esperança dos crentes e também com um padrão de conduta ímpio para que o povo andasse longe dos caminhos do Senhor. Esse era o esforço dos falsos mestres dos dias de Pedro, minar a esperança do retorno de Cristo, tanto é que eles dizem, e Pedro vai expor esse ensino falso mais à frente. Nas palavras deles, eles dizem, onde está a vinda de Cristo? Já passou muito tempo. E eles também eram homens cuja conduta de vida era profundamente ímpia, e a impiedade vinha ali nutrindo e trazendo referência para crentes que estavam vacilando por seguir tais práticas. Esse era o esforço deles, porque eles sabiam que estavam atacando dois aspectos centrais da verdadeira vida cristã, da vida dos salvos de Cristo, que é uma vida de piedade verdadeira e uma esperança no retorno glorioso de Cristo. Sem isso, não há evangelho, irmãos. Não há evangelho transformador da graça de Deus. Não houve uma transformação pelo evangelho se não houver um desejo profundo por uma vida piedosa e por uma esperança gloriosa do retorno do nosso Cristo, como nós já lemos e cantamos com fervor nesta manhã. Irmãos, estas marcas não vivem em perigo apenas nos dias do apóstolo Pedro, não viveu em perigo apenas nos dias dele. Essas marcas continuam em perigo
na vida da nossa igreja hoje, quando nós encontramos desinteresse dos crentes em submeter todas as áreas da sua vida a um padrão de piedade que é exclusivamente centrado nas Escrituras, esta marca da verdadeira piedade está em perigo. Aqui há um grande desafio para nós crentes, porque, como crentes em Cristo, nós jamais deliberadamente rejeitamos a totalidade das Escrituras, mas enganosamente, com um coração furtivo, nós somos capazes de criar um sistema de moralidade próprio que é firmado nas Escrituras, mas apenas firmado de maneira parcial, estabelecendo assim um tipo de preferencialismo pessoal, o que põe em xeque a verdadeira piedade da qual nós somos chamados a viver. Meia-verdade, como eu disse domingo passado já, é falsidade. Só a piedade que é fundamentada na Escritura exclusivamente e na totalidade da Escritura é que é uma piedade de acordo com o Evangelho. Também nós precisamos nos lembrar de como há perigo nos nossos dias quanto a essa marca fundamental da igreja de Cristo, dos servos de Cristo, que é a esperança da vida eterna. Quando os crentes se fixam os seus olhos muito mais na temporalidade da vida e nas coisas da vida cotidiana que no reino eterno de Cristo, focando assim todas as suas energias com o que é terreno, se esquecendo de viver para a eternidade. Lembra do que o apóstolo Pedro disse, falando da esperança do cristão? Se ela for uma esperança limitada apenas a esta vida, como é o cristão? Infeliz. Infeliz. Porque ele circunscreveu toda a sua esperança de vida naquilo que é temporário, efêmero, passageiro. Ainda que lícito, como o trabalho que dignifica o homem e honra a Deus, se exercido de conformidade com a palavra, a família como núcleo central de uma sociedade, padrão estabelecido por Deus para a vida humana na sua sociedade, mais central, ou qualquer outra coisa. Mas se estas coisas tomam o lugar central e marcam fundamentalmente o nosso ponto último de esperança, essa característica está absolutamente afetada. Portanto, irmãos, não apenas os falsos mestres que negavam o retorno de Cristo e negavam as Escrituras deliberadamente estão expostos em perigo de ruína, sujeitos e imersos à ruína da perdição, mas nós mesmos crentes em Cristo, destinados à vida eterna, corremos o risco de deixarmos com que essas marcas centrais sejam minadas no nosso coração, a saber, nos esquecermos desse chamado à piedade verdadeira, fundamentada exclusivamente e totalmente na palavra de Deus, e também de firmarmos a nossa esperança única e exclusivamente no retorno glorioso do nosso Redentor. Esse texto aqui nos apresenta uma exortação à igreja para uma vida piedosa. Os versos 5 e 11 nos mostram isso, especialmente aí até a primeira parte do verso 10. E ele apresenta também, antes disso, a graça de Deus que capacita os crentes para uma vida piedosa. É assim que esse texto é estruturado. O Senhor Deus chama a sua igreja a uma vida piedosa, enquanto espera o retorno de Cristo, versos 5 a 11, mas antes desta exortação à igreja, o Evangelho é anunciado, mostrando que o Senhor Deus mesmo é quem nos habilitou para esta vida piedosa. Aqui, um certo comentarista diz assim que Pedro não caiu na armadilha do moralismo, porque o chamado à piedade está enraizado e garantido pela graça de Deus, porque é o precioso ou o gracioso poder de Cristo que nos fornece exatamente o que Ele exige. Qualquer chamado à piedade que seja fundamentado em esforço próprio, à parte da segurança e da garantia das promessas graciosas de Cristo que nos habilita para viver piedosamente, de fato é moralismo. E como esse comentarista diz, Pedro não cai nessa armadilha de maneira nenhuma. Assim, irmãos, esses versículos podem ser apresentados da seguinte maneira. Primeiro, uma apresentação da graça salvadora de Deus, versos 3 e 4. Segundo, um chamado para vivermos de conformidade com essa graça salvadora. E, por fim, há uma menção da nossa entrada
no reino eterno de Cristo, reino eterno de Cristo aqui, uma linguagem adequada para se referir não à nossa ida para o céu pós-morte, pós a nossa morte, antes do retorno de Cristo, mas o próprio retorno e o estabelecimento pleno do reino de Cristo na vida por vir. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Cristo e chamados a viver piedosamente enquanto aguardamos o reino de Cristo, o reino eterno de Cristo. Primeiramente, nós somos salvos pela graça, é o que os versos 3 a 5 nos ensinam aqui. Ou melhor dizendo, os versos 3 a 4 nos ensinam aqui. Pedro, então, apresenta essa graça salvadora que nos alcançou e que nos habilita a verdadeira piedade. Esses 2 versículos aqui, na leitura, os irmãos perceberam isso, expressam uma longa ideia que precisa ser devidamente compreendida. Vamos avaliar as partes dessas ideias aqui. Pedro começa dizendo que o Senhor Deus nos concedeu tudo o que é necessário à vida e piedade. 2 termos que estão estritamente relacionados. E vida se refere aqui à vida eterna que o crente tem, e uma vida eterna que também é aguardada no retorno de Cristo. Aqui, aquela tão conhecida doutrina do já e do ainda não, se faz presente, porque a vida eterna é algo que nós já recebemos, e a vida eterna é algo que nós receberemos no retorno glorioso de Cristo. Nós já somos participantes do reino de Cristo, mas nós seremos participantes desse reino pleno de Cristo no seu retorno glorioso. Então, vida aqui tem a ver com a vida eterna que vivemos, que desfrutamos e que será desfrutada no porvir, na consumação dos séculos. E piedade tem a ver com o modo de vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e vivem destinados à eternidade. Essa relação é importante, irmãos, porque, de um lado, é impossível ter piedade sem salvação. Impossível. Impossível. Do outro lado, também é importante essa relação, porque vida eterna não é meramente uma experiência de bem-aventurança, mas também envolve uma transformação para que os crentes sejam moralmente aperfeiçoados. Essa palavra de um outro comentarista bíblico, mostrando essa relação tão estreita entre o fato de ser impossível ter piedade sem salvação, mas, por outro lado, é impossível que um verdadeiro salvo não expresse o desejo de ter uma vida transformada e conformada à imagem do seu Redentor. Os crentes, irmãos, eles devem de fato viver piedosamente agora. Embora essa perfeição chegue no porvir, deve ser vivida agora. Ninguém, de fato, poderá ser verdadeiramente piedoso, irmãos, sem render-se aos pés de Cristo, como um pecador carente da graça de Deus. E também ninguém deve se considerar um verdadeiro herdeiro do reino dos céus, se sua vida não reflete essa legitimidade da piedade cristã, ou esse desejo legítimo de viver piedosamente. Estas coisas não podem viver de maneira excludente. Agora, antes de continuarmos, é importante entendermos, afinal, o que é piedade. Primeiro, o que não é piedade, né? Para alguns, piedade é um conjunto preferencialmente selecionado de comportamentos. Então, para alguns, a piedade ela é definida como um conjunto de características que são estabelecidas pelo indivíduo e, por meio desse estabelecimento preferencial, ele firma-se numa ideia de piedade. Esses eram os fariseus dos dias de Jesus, tão severamente censurados pelo nosso Redentor. Marcos 7, 1 a 13, nos mostra um grande exemplo desta falsa piedade, dessa suposta piedade, mas cheia de parcialidade e de preferências. Lá em Marcos 7, o Senhor Jesus adverte os fariseus de que este não é o caminho da verdadeira piedade. Lá em Marcos, nós lemos assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e aí há uma explicação de Marcos,
porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Não lava as mãos aqui, não é uma questão de higiene, não. É uma questão religiosa mesmo, de cerimonial religioso. Como se comesse o alimento sem lavar as mãos, tornaria o alimento sacramentalmente impuro. Não é uma mera questão de higiene, como é consenso entre todos nós. E aí o Marcos continua dizendo, quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, lavagens de copos, jarros e vasos de metal, camas. E diante disso, então, os fariseus e os escribas interpelaram Jesus e seus discípulos, verso 5, assim, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E aí esta é a resposta de Jesus a isso. Como eu disse, não é um problema apenas de higiene pessoal, mas de um padrão de piedade que foi estabelecido não de conformidade com as Escrituras, mas com a construção preferencial dos homens. A resposta de Jesus no verso 6 do capítulo 7 de Marcos é: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O problema não é a doutrina, é a doutrina que é preceituada pela concepção humana à parte das Escrituras. E aí Jesus continua dizendo, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Logo, essas tradições aqui são opostas às Escrituras porque eles as negligenciam. E Jesus diz ainda para eles, olha, vocês têm um jeito, né? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, e aí Jesus aponta um exemplo crasso, né, um exemplo extremamente evidente de como eles estavam muito mais apegados em sua piedade preferencial à parte das Escrituras do que o desejo de viver piedosamente de conformidade com a totalidade da palavra de Deus. Diz assim o verso 10, verso 10 de Marcos 7, pois Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe, e que maldisser o seu pai ou sua mãe será punido com morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. E aí Jesus conclui, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Isso não é piedade verdadeira. O que não é piedade, piedade não é um conjunto preferencial de comportamentos escolhidos por mim, à parte das Escrituras, ou um conjunto de comportamentos, ainda que fundamentados na Escritura, mas não na totalidade das Escrituras, mas baseado nas minhas escolhas pessoais do que eu acho que é a verdadeira piedade. Então, eu seleciono essas marcas, essas características e esse comportamento das Escrituras e chamo isso de verdadeira piedade. Então, verdadeira piedade não é um conjunto de comportamentos estabelecidos pela preferência pessoal, ainda que fundamentados nas Escrituras, mas parcialmente estabelecidos pelas Escrituras e não submisso à totalidade das Escrituras. Isso já nos mostra o que é a verdadeira piedade, não é? Um dicionário de teologia bíblica define piedade assim: piedade é a consciência reverente da soberania de Deus sobre todos os aspectos da vida e a consequente determinação de honrá-lo em todas as nossas condutas. Piedade e santidade, então, denotam uma única realidade. Um piedoso é, portanto, irmãos, alguém que teme ao Senhor de todo o seu coração e se submete à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Não apenas nas preferidas, como faziam os fariseus, mas na totalidade da sua vida, de conformidade com a totalidade do ensino das Escrituras. Também é importante destacar em relação à piedade que fazer a vontade de Deus, ou seja, viver piedosamente, exige necessariamente conhecer essa vontade. Porque alguém que se diz piedoso, mas a sua piedade não é fundamentada no ensino das Escrituras, novamente voltamos ao legalismo dos dias de Jesus, dos fariseus dos dias de Jesus.
aqueles que se conduziam conforme o próprio sistema moralista e não conforme a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Conforme nós veremos, irmãos, ainda nesse verso 3, essa vida piedosa concedida por Deus foi concedida através do completo conhecimento do nosso Redentor. Conforme nós veremos na lista das características piedosas, das virtudes cristãs, elencadas mais abaixo, o conhecimento também está presente, porque sem o conhecimento das Escrituras não há verdadeira piedade. Essa verdadeira piedade tem como fundamento a fé em Cristo, porque temer a Deus é, antes de tudo, se submeter à palavra de Deus, e é impossível alguém dizer que teme a Deus se não se submete a Cristo como Senhor e Salvador. Aqui cai por terra qualquer outro sistema de piedade que não é estabelecido de conformidade com as Escrituras, porque se alguém teme a Deus, ele se submete à sua palavra, e a palavra desse Deus nos chama a nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador de pecadores perdidos. Portanto, a fé é o fundamento dessa piedade, a fé em Cristo é o fundamento dessa piedade. É por isso que a lista das virtudes apresentadas abaixo vai começar exatamente por fé, o ponto de partida de toda a verdadeira piedade cristã. E como veremos, também termina no amor, que é o ápice, então, dessa maturidade cristã, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temer a Deus, então, irmãos, é crer em Cristo, submeter a sua palavra em todas as áreas da vida. E aí eu encerro essa explicação do que é a verdadeira piedade, longa e necessária, dizendo que a verdadeira piedade, portanto, é marcada pelo temor do Senhor, pela fé em Cristo, pela submissão às Escrituras e pelo desejo de conformar a vida em todas as áreas à vontade de Deus revelada em toda a Escritura Sagrada. Depois de Pedro, então, dizer isso, que tudo que nós precisávamos para uma verdadeira vida piedosa, nós recebemos da parte do próprio Deus, ele continua dizendo que aquilo que precisávamos para viver piedosamente nos foi concedido através do pleno conhecimento, ou do completo conhecimento, ou ainda do verdadeiro conhecimento de Cristo, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, ou sua excelência moral, a sua sublimidade bondosa. Aqui, de fato, o conhecimento verdadeiro de Cristo é crucial, porque para viver piedosamente, irmãos, é impossível vivê-lo sem conhecer verdadeiramente a Cristo. Esta piedade não vem das nossas habilidades, sagacidade, perspicácia, inteligência ou qualquer coisa inerente em nós. Tem gente que já nasce em contextos onde determinados padrões morais, que são de conformidade com as Escrituras, são muito marcantes na vida daquela família. E nem por isso esta é uma pessoa piedosa, ele só imita um padrão de moralidade que combina com as Escrituras, mas não o completa como ser piedoso, porque nem a motivação para aquele padrão moral é fundamentado nas Escrituras, mas sim por um padrão ético de vida, por uma esperteza de não sofrer determinadas coisas, ou por um certo senso de responsabilidade diante da sociedade que vive, mas não pelo temor, pelo amor a Cristo, pelo desejo de conformar a sua vida às Escrituras. Aqui não. Aqui, tudo que nós precisamos para viver piedoso nos foi dado pelo conhecimento completo de Cristo. Essa palavra aqui é traduzida como pleno conhecimento em Pedro, em outros lugares das Escrituras, na maioria dos outros lugares, como conhecimento completo, como está aqui, apenas uma variação, ou ainda conhecimento. Mas a ideia é aquele conhecimento cristão fundamental obtido na conversão. Ele é completo no sentido de que é impossível alguém ser um cristão conhecendo parcialmente a Cristo, aceitando Cristo como divino, mas negando a sua encarnação, morte, sepultamento e ressurreição. Ou então aceitando a sua morte sacrificial, mas negando a sua divindade plena. Ou então crendo que ele é um homem, mas que ele não foi Deus, ou que ele não é Deus. Que ele salva pecadores, mas não pela sua graça. Salva pecadores, chegam a ele por esforço próprio, pedem ajuda para ele para serem salvos pelos próprios méritos. Esse tipo de salvação não é completo, ele não é pleno,
A ideia aqui não é de um conhecimento exaustivo, porque quem é que pode conhecer todas as coisas a respeito do nosso Redentor? Ninguém, mas ele é completo no sentido que aquilo que nós sabemos não é passível de erro e nem de engano. É central para a nossa submissão a Cristo como nosso Redentor. Esse Cristo nos chamou, Ele nos chamou eficazmente. Não foi um mero convite assim para quem está tranquilo na sua jornada, mas é aquele convite de alguém que resgata efetivamente aquele que está na beira do precipício, e aqui no caso do precipício do juízo eterno. Portanto, não é um convite para quem está sentado, que Cristo vai e chama tomando pela mão e trazendo para a sua graça, para o seu reino de graça. Este Cristo faz isso por meio da sua gloriosa excelência moral, onde você lê aí na revista atualizada, verso 4 ainda, verso 3, final do verso 3, nos chamou para a sua própria glória e virtude. É melhor aí, se você quiser observar na sua Bíblia, é por sua própria glória e virtude. Não é que ele nos salvou para a glória e virtude dele, mas foi por meio dessa glória e virtude. O instrumento da nossa salvação perpassou nós sermos levados a olhar para Cristo como um glorioso Redentor sublime e majestoso. Quando Cristo nos resgata do precipício, quando o Senhor Deus demove do nosso coração a cegueira, quando Ele nos desperta para a sua graça, pela sua bondosa graça, nos desperta o Evangelho e nos coloca os olhos postos, fixos em Cristo, quando nós enxergamos o nosso Redentor pela fé, como Filho de Deus que nos amou, nós não enxergamos mais pedra de tropeço, rocha de ofensa, motivo de zombaria e escárnio, de desprezo, como os ímpios olham para Cristo, mas nós olhamos para a sublimidade da sua grandeza gloriosa, e nesse sentido nós somos então atraídos, maravilhados, ao olharmos para o nosso Redentor, como tão sublime e glorioso que Ele é. Portanto, esta gloriosidade do nosso Redentor, estas palavras têm a ver de fato com a sua sublimidade como Deus, e tem a ver com um padrão de virtude sublime também. Nós somos chamados a imitar depois, mas aqui da singularidade, dessa santidade do nosso Redentor, que por amor se rendeu a nós. Portanto, irmãos, esta salvação graciosa nos leva a sermos supridos por tudo que nós precisamos para a vida e piedade, através do conhecimento verdadeiro do nosso Redentor, que nos mostrou a sua própria glória e virtude. Esta gloriosa excelência do nosso Redentor nos concede promessas graciosas, irmãos. Promessas que são dadas pelo nosso Redentor gracioso e glorioso. Diz aí o verso 4 ainda, que por meio da própria glória e virtude de Cristo, ou da sua gloriosa sublimidade, nós recebemos, nos foi doadas, promessas que são igualmente preciosas e grandiosas. Porque o nosso Redentor é tão sublime em glória, tão maravilhoso, as suas promessas não são de outra medida, senão também tão maravilhosas e tão grandiosas para nós. Estas promessas nos foram dadas. Que promessas são essas? A promessa de sermos conformados à imagem do nosso Redentor, sendo livrados da impiedade deste mundo perverso e da corrupção destrutiva deste mundo que está sujeito, escravo, ao impacto dramático do próprio pecado. Isso que está posto aí. As promessas do Senhor nos foram dadas e por elas, então, nós nos tornamos participantes da natureza divina, ou coparticipantes, é a mesma coisa, tendo sido livrados, livrando-vos aí, tendo sido livrados da corrupção, das paixões que há do mundo. Nós somos resgatados do poder do império das trevas. E uma vez resgatados do poder do império das trevas, nós estamos agora na condição
de filhos de Deus, e agora estamos caminhando para a conformação à imagem de Cristo. Portanto, o próprio Cristo glorioso e majestoso vem ao nosso encontro, nos resgata das trevas e nos conduz para o seu reino de glória, a fim de nos conformarmos à sua própria imagem. Estas são as promessas, e por isso que a linguagem aí é de sermos coparticipantes da natureza divina. Não porque seremos como Deus, como Satanás prometeu, né? Mas porque nós teremos virtudes que lhes são próprias, da divindade, especificamente aqui, a santidade plena, que será experimentada quando nós entrarmos no reino glorioso do nosso Redentor. A incorruptibilidade que nós experimentaremos quando Cristo voltar e restaurar toda a criação que está sujeita ao pecado. Nós seremos, portanto, irmãos, participantes da natureza divina, porque nós nos tornaremos imortais e incorruptíveis. Seremos escapados da corrupção deste mundo. Aqui é importante entender que o problema não é o mundo, porque esse mundo ele é criado por Deus e este mundo será restaurado por Deus. Quando o reino eterno de Cristo se instaurar, ele não se instaurará em outra galáxia, em outro planeta ou em outro lugar, será aqui. É este mundo que Deus criou. O poder das trevas, do pecado, não são capazes de destruir aquilo que Deus estabeleceu como seu plano eterno. Tanto é que Pedro vai ensinar mais tarde, nesta carta, contra os falsos mestres, que esta terra será renovada. E as Escrituras como um todo nos ensinam que a igreja do Senhor, no dia do retorno do nosso Redentor, retornará. A palavra do Senhor também nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, que este mundo mesmo será redimido do cativeiro da corrupção, de modo que nós retornaremos à condição daquela criação que Deus chamou de muito boa. O problema não é o mundo material, como pensavam os dualistas. O problema não é esta criação em si mesma. O texto de Pedro é extremamente claro em fazer essa profunda distinção, porque há um perigo, irmãos, de nós fazermos uma relação tão direta com o pecado e o mundo, como se fossem a mesma coisa, mas não é. Por isso é que Pedro diz aí, que nós seremos livrados não do mundo enquanto mundo criado por Deus, mas seremos livrados do quê? Da corrupção, das paixões que há no mundo. Como alguém disse outro dia, Misael, nosso irmão, disse numa devocional aqui na igreja, isso aqui sem o pecado é algo sublime. Imagine quando experimentar a redenção. Nós imaginamos a sublimidade disso sem o pecado. Imagine quando esse dia realmente chegar, revestido de glória, esse mundo transformado em glória. É não deste mundo que nós seremos livrados. Nós somos daqui. O nosso problema não é o nosso corpo físico. O nosso problema não são as coisas que Deus criou e pôs nesse mundo. Todas elas. O problema é a existência do pecado que corrompeu fundamentalmente no dia da queda, impondo como juízo de Deus a maldição neste mundo, o juízo de Deus, mas impõe diariamente, pervertendo toda a boa criação do Deus, na medida em que estas coisas são usufruídas, não em santidade, justiça e verdadeira piedade, mas são experimentadas como fruto das paixões pecaminosas do nosso coração. Isso aqui nos livra, irmãos, novamente, de um tipo de ascetismo que não é de conformidade com as Escrituras. O que está corrompido no mundo está corrompido por causa do pecado. É por isso que o povo de Deus, santificados, sabendo desfrutar da bondade de Deus, podem usufruir daquilo que Deus criou neste mundo e que não é contra a palavra dele. É mais uma vez um chamado nesse sentido, para que nós jamais pensemos que nós podemos estabelecer um padrão de moralidade próprio, dizendo nós mesmos o que nós devemos fazer ou não fazer, ao invés de submeter a palavra de Deus, que nos diz para desfrutar da criação com santidade, longe dessa corrupção, porque é disso que nós estamos sendo livrados. Esse é um livramento experimentado agora, mas que será experimentado na sua plenitude no porvir. Irmãos, o Deus que nos chama piedade, nos deu tudo o que nós precisamos para isso. Essa é uma mensagem profundamente consoladora para nós. Sabe por quê?
porque nos garante que Cristo, o Cristo cheio de esplendor, glória, excelso, sublimidade, majestade, nos chamou graciosamente para Ele, revelando-se a nós como verdadeiro, único e verdadeiro Salvador, e nos dando promessas graciosas da vida eterna e de o deleite de uma vida completamente transformada, conformada à sua imagem. O quanto isso enche seu coração de descanso, de paz, de júbilo? Agora. Agora. Como eu disse, essas promessas alcançam a sua plenitude no porvir, mas elas são experimentadas já agora. O quanto isso enche seu coração de descanso? Saber que Deus proveu tudo que você precisa para viver piedosamente, para honrá-lo, te salvando e te munindo de tudo que é necessário para uma vida que o glorifica de conformidade com as Escrituras. Outra coisa, irmãos, o quanto nós estamos satisfeitos em nossa vida com isso. A inquietude é algo destrutivo, não é? Sabe quando você tem alguma coisa que foge da normalidade no seu dia e que você tem que esperar para o outro dia aquilo se realizar ou ser feito, ou vir até você, e que você é capaz de perder até a sua noite de sono? Ninguém passa por isso aqui, né? O que a gente ganha quando faz isso? Ou quando isso acontece? Alguma coisa? Abreviamos a noite? Não. Ao contrário, até nos tornamos incapazes de realizar o que tem que ser realizado ou de desfrutar do que tiver que ser desfrutado de uma maneira melhor, porque nós nos desgastamos, nos ferimos e nos machucamos, dilacerando o nosso coração numa ansiedade e numa inquietude profunda, ao invés de esperarmos o dia do deleite daquelas coisas. Estas coisas aqui, irmãos, têm trazido sossego ao nosso coração. Saber que nós temos tudo para viver piedosamente, para descansarmos e deleitarmos da graça de Cristo, tudo, não nos falta absolutamente nada, tudo. Deus nos resgatou das trevas, nos reconciliou com Ele e nos capacitou, revelando a sua graça pela sua palavra, para que nós vivêssemos para honrá-lo e agradá-lo. Isso tem gerado descanso no nosso coração. Ainda, por fim, aqui nesse primeiro ponto, existe alguma coisa, irmãos, algum pecado, especificamente falando, que nós ainda achamos que Deus não nos capacitou para vencê-lo? Há em nosso coração a ideia de que alguns dos nossos pecados nós não fomos capacitados ainda por Deus para vencê-los? Se há essa ideia, ela é falsa. Porque, à luz desse texto, tudo que nós precisamos para vencer os pecados que permeiam o nosso coração e marcam a nossa vida, nós já fomos munidos pelo Senhor. É por isso que o caminho para vencer o pecado e crescer em santidade será exposto daqui a pouco, no continuar da carta. Mas aqui, então, nós somos agraciados pela promessa de que nós temos tudo para viver e honrar o nosso Deus gracioso. Em segundo lugar, irmãos, nós somos salvos pela graça de Cristo e chamados para viver piedosamente. É isso exatamente que os versos 5, a primeira parte do verso 10 nos ensina. Depois, então, que essa garantia da graça de Deus foi nos dada, então, nós somos chamados à vida de piedade, porque sem a graça de Deus, qualquer chamado à piedade é legalismo, é moralismo, e é busca por merecimento diante de Deus. Sem a graça, não há verdadeira piedade. É isso que Pedro faz aqui àqueles irmãos. Primeiro fala da garantia que eles têm, e agora os chama, então, a procurarem diligentemente confirmar a salvação deles no desenvolvimento de uma vida piedosa, buscando amadurecer espiritualmente e experimentando tudo aquilo que Deus proveu para que verdadeiramente honremos enquanto aguardamos o dia do retorno glorioso do nosso Redentor. É por isso que o verso 5 começa assim: por esta mesma razão. Ou seja, porque nós temos tudo o que precisamos para viver piedosamente, é que devemos viver. Aqui, então, Pedro exorta os irmãos a se esforçarem na graça de Deus para viverem piedosamente. É importante isso, porque nos coloquemos como pais, quando muitas vezes, ou quando às vezes, ou como estamos sujeitos a fazer com os nossos filhos.
quando, na verdade, eles precisam do Evangelho. Nós exigimos deles um comportamento piedoso que eles não podem oferecer porque eles não conhecem ainda redentoramente a fonte de piedade. Especialmente filhos pequenos. Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos porque a única coisa que nós exigimos dele é um padrão moral, e esse padrão moral não é firmado na sublimidade da graça de Deus, que dá aos seus filhos salvação graciosa e capacitação para desfrutar disso. Nós exigimos, irmãos, moralidade, ao invés de anunciar o Evangelho de Cristo, que transforma e habilita o pecador para uma vida piedosa, verdadeiramente piedosa em Cristo. Sabe o que muitas vezes nós, pais, estamos sujeitos a fazer com os nossos filhos? Criarmos pequenos legalistas, ao invés de nos empenharmos em fazê-los conhecer verdadeiramente a Cristo. Isso significa que os nossos filhos podem viver na imoralidade? Não é isso. O problema é quando nós chamamos os nossos filhos a uma vida piedosa e não os fazemos saber fundamentalmente que, para além de um padrão social, moral, eles precisam do Evangelho, que os capacita para viverem não apenas uma moralidade social, mas uma experiência de submissão graciosa para agradar o seu Redentor que o salvou. Entendem isso? O quanto nós estamos errando ou sujeitos a errar nessa direção, isso não deveria ser assim. Nós não podemos ensinar pessoas a serem legalistas. Elas precisam do Evangelho, porque é o Evangelho quem as capacita para a vida que honra a Deus. É exatamente o que Pedro faz. E depois, então, que ele apresenta esse Evangelho, é que ele chama os crentes a viverem diligentemente para honrar a Deus. Firmados nessas promessas, então, irmãos, os crentes são chamados a essa diligência. A ideia de diligência aqui tem a ver com estar ansioso por fazer algo, pronto para desempenhar com toda a força e energia aquilo que precisa ser empreendido. Verso 5. Reunindo toda a vossa diligência olha, vocês estejam prontos, com toda prontidão, diligência, com todo zelo, com toda energia, extremamente preparados para fazer aquilo que vai ser dito aqui que deve ser feito. Isso aqui também nos livra de um outro extremo, do equívoco que pode surgir no meio da igreja do Senhor, que é a licenciosidade. O raciocínio é mais ou menos esse, não dito, mas percebido. A salvação vem do Senhor, é Deus quem me santifica, que Ele faça isso por mim, que eu vou seguir o meu próprio caminho. Uma displicência na busca dos meios de graça para experimentar o caminho de santidade dado por Deus esta negligência não é o que o Senhor nos chama a fazer, porque isso seria a licenciosidade. Entender que já que Deus me salvou e me santifica, então eu vou continuar vivendo na minha vida pecaminosa e deixa que Ele faça comigo o que Ele quiser fazer. Não. Aqui há um chamado à diligência. E ao sermos chamados a essa diligência, é-nos apresentada aqui uma lista de virtudes importantes que precisam estar sendo desenvolvidas, existindo e sendo desenvolvidas na vida de um cristão. Onde nós lemos associai aí, é melhor lermos suprir. Como lá embaixo nós vamos encontrar também, nos será amplamente suprida a entrada do reino, aqui nós somos chamados para suprir um aspecto da nossa verdadeira devoção, da nossa verdadeira piedade, com outro aspecto, a fim de que nós não tenhamos um padrão de moralidade parcial novamente. Antes de vermos essa lista propriamente, de maneira reduzida, algumas coisas são importantes entendermos aqui, irmãos. Essa lista não é exaustiva. Se nós nos dedicarmos a só isso, nós já seremos, então, alguém totalmente piedosos. Por quê? Porque essa passagem não é a totalidade da palavra de Deus. É um aspecto importante da palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas é uma parte da palavra de Deus. Portanto, essa lista não é exaustiva. Não há, em lugar algum nas Escrituras, uma lista exaustiva do que nós devemos fazer para sermos piedosos, porque é a totalidade do ensino das Escrituras que nos conduzirá a essa piedade. Porque qualquer lista é moralismo. Qualquer lista reduzida a ela, como se fosse o todo, é o moralismo, o preferencialismo por certas características.
Também a ordem aqui não significa que o crente tem que gastar parte da sua vida em uma característica piedosa e depois lidar com outra, como se primeiro ele desenvolvesse a fé, aí depois ele desenvolvesse outra, aí passasse um tempo nisso e depois outra. Não é um chamado assim para passar de fases, não é esta a ideia. Também a característica piedosa aqui, uma característica piedosa não resulta exclusivamente na outra, como se eu fizesse isso, então a outra eu alcançaria, e aí fizesse a outra alcançaria. Não é esta ideia também. Ainda essa prática de listas de virtudes aqui é algo muito comum no mundo antigo, para mostrar que há um chamado mesmo completo para uma vida piedosa. Vários textos do mundo antigo mostram listas dessa natureza. Tem um nome, inclusive técnico, para isso. Essa cadeia de características ainda, características piedosas usadas por Pedro, é, de fato, uma forma literária, como eu mencionei, como é usada no mundo antigo. E, por fim, é importante destacarmos que o primeiro e último item dessa lista, de fato, tem grande ênfase. Diz um comentarista assim, parece significativo que a cadeia comece com fé e termine com o quê? Com amor. Porque a fé é a raiz de todas as virtudes. E o amor é o objetivo e o clímax da vida cristã. Sem fé, um homem não pode ser piedoso, porque ele não está unido à fonte de piedade que é Cristo. E se o objetivo do desenvolvimento da sua santidade não visar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse é um alvo equivocado, porque ele não entendeu o chamado sublime de viver para Deus. Então, essa lista é apresentada, como é dito, né? Inicia com fé, que é a raiz de todas as marcas da piedade, e segue, então, a essa fé, a virtude, ou a excelência moral. A mesma palavra que foi usada para Cristo. O Cristo que é cheio de glória e virtude, é a mesma palavra usada aqui, mostrando que nós somos chamados a imitar o nosso Redentor quanto ao padrão moral de vida, quanto ao padrão de piedade que Ele nos chamou, como traduzido por virtude. Nós que fomos atraídos, portanto, para a gloriosa excelência do nosso Redentor, irmãos, somos chamados para viver, para sermos tomados dessa mesma excelência moral para a glória do nosso Redentor. A virtude ou a excelência moral é necessário acrescentar o conhecimento por uma razão muito simples. Muito simples. O verdadeiro conhecimento é que nos leva à verdadeira virtude. Virtude, à parte das Escrituras, é um padrão humano estabelecido. É um critério pessoal e não é o Evangelho e nem o chamado de Deus para a nossa vida. É por isso que qualquer desenvolvimento de santidade não pode ser verdadeiro desenvolvimento de santidade se ele não for fundamentado no conhecimento de Cristo, da palavra de Cristo. Portanto, ninguém vai ser virtuoso verdadeiramente aos olhos do Senhor se cada uma dessas características de virtude não for fundamentada exclusivamente na totalidade da palavra de Deus. A esse conhecimento é necessário acrescentar o domínio próprio, que é descrito por Paulo como fruto do Espírito. Aqui, irmãos, os falsos mestres dos dias de Pedro se vangloriavam de um conhecimento superior, mas eram homens desregrados, desequilibrados, entregues aos destemperos e aos caminhos pecaminosos que eles seguiam, como Pedro vai denunciar depois. Então, o verdadeiro conhecimento, ele conduz o homem e ele está associado a uma vida temperada, a uma vida de domínio próprio, a uma vida de controle do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Alguém que tem conhecimento, mas é descontrolado, desequilibrado, o seu conhecimento é vão, porque ele não reflete o verdadeiro conhecimento das Escrituras, que nos chama à submissão do nosso coração e à quietude do nosso coração e obediência a Cristo com domínio próprio. A esse domínio próprio nós somos chamados à perseverança, porque não adianta termos domínio próprio só um momento. Nós precisamos ser resistentes enquanto enfrentamos esse mundo vil, andamos nesse mundo escravo do pecado, nos seguimos lutando contra as tentações, nós precisamos ser perseverantes. Alguns crentes estavam vacilando na fé, porque estavam dando ouvido aos falsos mestres, estavam titubeando e vacilando na fé, mas nós somos chamados à perseverança, a firmeza de fé. E é essa firmeza
uma piedade pessoal, não deixando o nosso coração se afastar do nosso Deus nunca. Porque nós somos chamados para isso, exatamente para isso. E a essa piedade, então, o amor entre os irmãos. Diz aí, o amor genuíno entre os irmãos, a fraternidade. Porque é importante que o povo de Deus unido viva em comunhão. Lembra que havia falsos mestres querendo destruir estas igrejas a quem Pedro escreve? E o caminho da destruição deles era o divisionismo, era a tentativa de subverter a comunhão, a unidade do povo de Deus. É por isso que é fundamental para a virtude cristã que os verdadeiros crentes vivam unidos, que eles enfrentem e superem as suas divergências, para que eles vivam em unidade, porque a destruição dessa unidade é o triunfo das trevas sobre a igreja do Senhor, e qualquer tentativa de destruição da unidade dos crentes, aqui falando das igrejas locais, é uma tentativa subversiva de enfraquecimento do próprio evangelho. Portanto, nós como crentes devemos nos amar mutuamente, devemos superar as dificuldades que nos cercam para que Satanás não encontre lugar no nosso meio e promova destruição no meio do povo de Deus, como os falsos mestres estavam tentando fazer ali, causando dissensão, divisão, conflitos e intrigas para o desfalecimento da firmeza dos crentes dos dias de Pedro. A essa fraternidade, irmãos, o ápice da vida piedosa, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A virtude mais excelente, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 13, ou como o vínculo da perfeição em Colossenses 3,14. Assim, qualquer pessoa que ama verdadeiramente a Deus e ao próximo, ela será capaz de desenvolver estas virtudes. E aí Pedro, então, depois disso, diz que a existência desta luta, desse engajamento por desenvolvimento desta piedade, que é a santidade, e o progresso nessa vida piedosa é uma evidência de um verdadeiro cristão. Diz o verso 8, porque estas coisas existindo em vocês e aumentando mais e mais, fazem que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro conhecimento de Cristo, que é o que conduz o homem à santidade de vida e o temor do Senhor. Aqui, irmãos, essas marcas são fundamentais serem evidenciadas em nós. E há aqui algo importante para entendermos. Nós, como crentes, estamos em passos diferentes no processo de santificação. Alguns são chamados ao Evangelho e eles experimentaram uma vida tranquila na sua caminhada, sem grandes marcas, sem grandes feridas, sem experimentarem determinados níveis de impiedade e perversidade no mundo. Já vem curado dessas coisas, porque Deus, antes mesmo da conversão, os preservou destas coisas. Outros não. Viveram a vida inteira com lábios contaminados, com um coração promíscuo, com avareza profunda, alimentando-se com tantos tipos de pecados, e eles veem a Cristo desta maneira. Nós não podemos nos comparar uns com os outros nesse sentido, porque Deus está operando singularmente em cada um de nós o tratamento dos nossos pecados e a nossa conformação à imagem de Cristo. Mas há algo que não pode ser diferente em nós. Em algum grau, essas virtudes precisam estar presentes já, e elas precisam estar em progresso. Alguém que veio de uma situação profundamente devassa, mas continua nessa devassidão, esse não é o Evangelho que liberta e transforma. Não aos nossos olhos, mas aos olhos do próprio Deus. Portanto, isso aqui é um chamado, uma reflexão pessoal, se de fato nós somos alcançados por Cristo. Se há em nós um engajamento legítimo para vivermos em piedade, e se nós, olhando para a nossa própria vida, somos capazes de enxergar o quanto nós já progredimos na nossa caminhada, não à luz das coisas que nós preferimos, porque essas são fáceis, como os legalistas, mas à luz da totalidade das Escrituras, porque se não está progredindo, isso produz ruína para nós. Diz aí o texto que a ausência dessas coisas é um perigo para o afastamento do Senhor. Aqueles a quem essas coisas não estão presentes, que veem só aquilo que está perto, são míopes, é a palavra grega aqui para miopia, enxergam curtinho. Eles se esquecem da purificação dos seus pecados, ou seja, eles se esquecem que foram alcançados pela graça de Deus. Pedro está fazendo uma referência aqui ao batismo, que simboliza a
purificação dos pecados. Aquele dia em que ele publicou a fé dele, essa é a linguagem, os comentaristas bíblicos são unânimes nisso. Essa é uma linguagem própria para se referir ao ato do batismo. Não o batismo quanto purificador, mas como símbolo da purificação que Cristo oferece ao pecador. Eles se esqueceram de que eles se tornaram parte do corpo de Cristo. Exatamente como aquelas pessoas que nós conhecemos que de repente se afastaram do Evangelho. Elas estão esquecidas de que elas foram resgatadas por Cristo, chamadas à igreja de Cristo, e elas estão então profundamente expostas e sujeitas à ruína. É por isso que Pedro diz aqui no verso 10, que não é bom e não se deve de maneira nenhuma haver negligência, mas diligência. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, a vossa salvação. Aqui é buscar viver como um eleito, como um salvo de Deus. É conformar a vida ao padrão do reino de Deus ao qual nós fomos chamados a experimentar. Meu irmão, como é que está a sua negligência, ou sua diligência, melhor dizendo, em crescer em santidade? Como está? Você tem olhado para toda a Bíblia, olhado para si mesmo e dito, nesta área aqui eu tenho caminhado, mas nesta área aqui eu não tenho caminhado. Eu tenho dificuldade com esse ensino, mas ele é bíblico e eu preciso praticá-lo. Eu preciso submeter o meu coração, que é afeito a criar um sistema próprio de religiosidade, à palavra de Deus e à totalidade da piedade. Como está essa diligência? O convívio no nosso coração está que nós somos povo de Deus, chamados para o seu reino de glória. Por fim, irmãos, fomos salvos pela graça de Deus, chamados para viver piedosamente enquanto aguardamos o reino de Cristo. É assim que termina esse texto. Que nós, como povo de Deus, fomos chamados pelo Senhor para não tropeçarmos se vivermos em verdadeira piedade, e se vivermos em verdadeira piedade, nós desfrutaremos, estaremos plenamente supridos para entrarmos no reino eterno de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A ideia aqui não é que nós podemos nos salvar e garantir a nossa salvação, mas que se nós vivermos piedosamente de conformidade com as Escrituras, a piedade que Deus nos deu para viver e nos chamou a vivê-la, nós então seremos firmes até o dia final. Estaremos firmes até o retorno do nosso Redentor, não vacilaremos na nossa caminhada, mas continuaremos com os nossos olhos postos em Cristo, aguardando o nosso Redentor e o nosso Salvador, o seu retorno em glória. Portanto, amados irmãos, aqueles que reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, que experimentaram a graça salvadora e que entenderam o chamado de viver piedosamente, estes vão desfrutar graciosamente de uma vida firme em Cristo até o dia do seu retorno. Colocando seus olhos postos em Cristo, sendo dissipado do coração qualquer dúvida a respeito da graciosa salvação e não sendo contaminados pelas afeições e paixões que há no mundo. O salmista diz que, no Salmo 16, que o Senhor mesmo é quem nos fará ver os caminhos da vida e que na presença dele há plenitude de alegria. O Salmo 23:6 nos diz também que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E sabe onde nós viveremos? Na casa do Senhor para sempre. Aqui, casa do Senhor como sinônimo do reino eterno do nosso Cristo. O que nós esperamos? Passar a pandemia? Melhorar o governo? Embora haja quem pense que o governo nem precise melhorar. Os governos todos. O que nós esperamos? O que tem firmado o nosso ponto de referência? As próximas eleições? Mais um tratamento? A mudança de alguém? Aquilo que nós desejamos, mas que é circunscrito a esta vida, é nisso que está posta a nossa esperança e alegria? Será um desperdício, porque a nossa esperança precisa estar somente em Cristo Jesus, que retornará para redimir a sua igreja e trazê-la e colocá-la no seu reino de glória. Portanto, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus e chamados a viver piedosamente enquanto aguardamos o retorno do nosso Redentor. Mas estamos vivendo confiantemente na graça de Cristo? Temos vivido piedosamente com o chamado de Cristo, de conformidade com a palavra?
Nossa esperança está firmada no retorno glorioso do nosso Redentor. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor firme a tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado porque o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para viver, para glorificar. Tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes somos negligentes em viver para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, as nossas negligências. Sabemos, ó Deus, que temos tudo o que precisamos para te honrar, te agradar, para viver, para honrar o nosso Redentor gracioso. Que o Senhor é um Deus que está comprometido em nos santificar. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comprometermos contigo e nos esforçarmos na tua graça para vivermos para o Senhor mesmo. Também, Senhor, muito obrigado pela promessa segura da vida no reino eterno. Que isso firme o nosso coração e conduza-nos como povo do Senhor, que fomos salvos pela graça, chamados à vida piedosa enquanto aguardamos o retorno do nosso Redentor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.